Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor, viemos a Ti. Em nome de Nesse Jesus. momento, Senhor, pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, derramar, Senhor, o Teu sangue, para liberar, Senhor, para abrir essas meios de comunicação, Senhor. De que nada atrapalhe, nada interrompa, nada seja desfeito daquilo que está sendo feito. Em nome de Senhor, Jesus. vem, Senhor, e toma teu lugar. Toma, Senhor, abre os ouvidos, abre o entendimento, Senhor. Pega a apóstola Maria, Senhor, e faça, Senhor, com que ela possa, Senhor, transmitir uma aula, Senhor, um ensino segundo o teu coração. Abre, Senhor, passa a tua vassoura de fogo, Senhor, nessa transmissão daqui para o Brasil, Senhor. E que tudo, Senhor, seja conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida agora no teu altar. Te pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Pecados nossos, Senhor, que estamos ouvindo agora e daqueles, Senhor, que ouvirão depois. Perdoa os nossos pecados, tira, Senhor, toda a comichão dos nossos ouvidos, faz-nos entender a Tua palavra, Senhor, como ela é. Dá-nos da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos como instrumento para que Tu possas, Senhor, fazer aquilo que te agrada. Aquilo, Senhor, que Tu amas fazer, que é salvar, curar e libertar. E como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, eu anulo o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos e os meus direitos, Pai. E te suplico, toma o primeiro lugar e faça aquilo que te agrada, em nome de Jesus. Amém? Só para me confirmar se a tela está compartilhada direitinho. Amém. A aula passada, nós terminamos nossa aula nesse item aqui. O que caracteriza a maldição? E nós vimos aqui que a maldição, a base dela, o princípio da maldição é a desobediência à palavra de Deus, desobediência a Deus. E por causa dessa base, dessa desobediência, entrou outros fatores também para designar uma maldição. A maldição espalhou, a desobediência, ela entrou no nosso DNA, entrou no nosso psique, entrou tudo nas nossas vidas. E fez de nós uns desobedientes natos, naturalmente desobediente. Aquele que procura obedecer é diferente. E essa desobediência, ela nos influenciou na nossa biologia, biologicamente, uma visão bíblica das maldições. Ela nos influenciou biologicamente, formação genética, nariz, cabelo, olhos, essas diferenças todas, e também psicológico, formação familiar, calmo, agitado, nervoso, colérico, aquilo que a gente diz, ele é assim mesmo, não, o pai dele era assim, o avô era assim, e virou comportamentos hereditários. E também espiritualmente. Espiritualmente são as nossas tendências religiosas. E no nosso caso, nós temos os pastores, os cristãos, os espíritos católicos. Nós diversificamos fora da unidade de Deus. A transgressão, elas fazem que o processo de Deus continua. Deus ama a diversidade, coisas diferentes. Ele ama tudo que a gente vê no universo é diferente.
Como diz Max Lucado, cada dia ele decora o céu diferente no pôr do sol e no nascer do sol. Ele é decorador por excelência. Então, a diversidade faz parte da natureza de Deus, mas a influência da desobediência levou essa diversidade sem Deus. Aí virou defeito, virou a falta de qualidade. Nós temos algumas referências aqui, Êxodo 5, Levítico 26, que essas referências estão aqui. Êxodo 25. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, seu Deus zeloso, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Em Levítico 26, quer dizer que essa questão de Deus visitar a iniquidade, irmãos, é que essa transgressão, essa desobediência, ela fica incrustada na vida da gente durante 3 e 4 gerações. Só que a coisa não termina nunca. Por quê? Porque 3 e 4 gerações, mas essas gerações não geraram outras com os mesmos hábitos errados, com as mesmas atitudes erradas, e essas não geraram outras. Então, essas 3 e 4 gerações se tornam infinitas. Levítico 26, 39 a 42 diz assim: e aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Olha, a gente confessar as iniquidades dos nossos pais é bíblico. Está aqui, então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Isso aí é a coisa mais normal que existe dentro da Bíblia. Confessar a minha iniquidade e a iniquidade dos meus pais, por causa dessa visitação da iniquidade, até ter a única maneira de estancar, de parar esse ciclo vicioso, é confessar, me arrepender, confessar e não praticar mais o que meus pais praticaram. E não me comportar mais como os meus pais se comportaram. Eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então seu coração incircunciso se humilhar e então tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Nós, como igreja, irmãos, nós podemos dizer que Deus se lembrará da aliança dele com Cristo. Ele deu toda a autoridade a Cristo. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos humilharmos diante de Deus, Deus vai se lembrar da aliança que ele fez com Jesus. Porque o nosso rei é Jesus, não é Abraão, nem Isaque, nem Jacó, é Jesus. Mas só a quebra de maldição se houver essa humilhação, se houver essa humildade, esse arrependimento, esse pedido de perdão, essa busca do perdão e da reconciliação de Deus com Deus em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Eu estou transferindo
esse texto de Levítico para a nossa realidade, para os nossos dias como igreja. Isso são princípios. O princípio que Deus deixou aqui é que tem que se humilhar, tem que pedir perdão e tem que retratar até meus antepassados, pedir perdão até por meus antepassados, para que Deus se volte para mim. E o voltar de Deus para mim é a quebra da maldição. Isso precisa ficar muito claro nos nossos pensamentos, que a maldição só existe porque existe o juízo de Deus sobre mim. E eu preciso lutar para tornar favorável a mim o juízo de Deus. E que esse juízo seja contra os meus inimigos e não contra mim. E para fazer que Deus se volte a meu favor, eu preciso me humilhar, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso me consertar e começar a fazer diferentemente dos meus pais. Esse é o caminho, é o princípio e é o caminho que Deus deixou para Israel. Não existe outro. Foi esse caminho que Jesus pregou na cruz, foi esse caminho que todos os apóstolos pregaram, sem arrependimento, sem liberar perdão e sem pedir perdão, não existe quebra de maldição, não existe salvação. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Nós estamos tirando o princípio da lei e aplicando na igreja. O princípio é o quê? É o pensamento de Deus para resolver um problema. Como é que Deus age para resolver o problema da maldição? A parte dele está pronta, foi Jesus na cruz. Foi fundar a igreja, foi pregar o evangelho, foi estabelecer a verdade entre as nações. Isso, a parte de Deus está pronta. O que falta é eu me humilhar e me retratar e pedir perdão e chegar diante dele e me consertar com ele, para que ele faça isso. Por quê? Porque aqui a lei, ela traz o método, traz o bloqueio, traz o limite e traz a maldição. A própria lei traz a maldição, porque todo o que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Nós não conseguimos cumprir a lei 100%. E se não cumprir a lei 100%, eu estou debaixo de maldição. Quem é que aboliu esse princípio aqui? Foi Jesus na cruz. Foi a graça de Deus que aboliu. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. É por fé. O arrependimento é por fé, a humilhação é por fé, o pedido de perdão é por fé. Sem isso, é impossível nós quebrarmos maldições. Fazer Deus se voltar para nós através da nossa fé é o único caminho que temos para quebrar as maldições dos nossos antepassados. A semana passada nós falamos sobre a vida de Eli. Nenhum de nós sabemos se nossos antepassados não foram pessoas, antepassados próximos, como bisavô, avô, tataravô, não foram pessoas que fizeram relaxadamente a obra de Deus. Então, nós temos o juízo de Deus, porque a Bíblia diz que maldito todo homem que fizer a obra de Deus relaxadamente, que não tiver zelo pela obra de Deus.
Então, nós podemos estar muito bem debaixo de um juízo de Deus por causa dos pecados de Eli, nos nossos antepassados próximos. Então, nós precisamos chegar diante de Deus e confessar: olha na sua família se tem aqueles sinais que tiveram em Eli. Olha se tem a pobreza por estado, a falta de continuidade na obra de Deus, a falta de unção. Deus unge, Deus chama, mas a pessoa não tem força para fazer a obra de Deus como se deve fazer, vai continuar fazendo sem zelo. Então, olha se tem essas coisas, esses indícios na família. Se todos os homens morrem cedo, ou se vários homens morrem cedo, se os primeiros filhos morrem cedo, porque isso foi lançado da parte de Deus sobre Eli, e nós não sabemos de onde viemos. Nós estamos voltando aqui nesse assunto da aula passada, porque é pela fé que nós consertamos, que nós quebramos todas as maldições nas nossas vidas. Deus, Jesus ainda está de braços abertos, como ele foi pregado na cruz, para nos acolher, só que sem a cruz agora, para nos acolher, para nos perdoar. Vamos nos arrepender. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tipos de maldições. Nós podemos ter alguns tipos diferentes de maldições. Maldição hereditária. É isso que nós estamos tratando nesse nosso trabalho. Das maldições hereditárias. Existe mesmo? É bíblico ou não é? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Em Êxodo 25, versículo 5, diz assim: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações, daqueles que me odeiam. Gente, prestar cultos a imagens, a demônios, é odiar a Deus. É odiar a Deus, é assim que a Bíblia trata. Não existe politicamente correto com a Bíblia. Existe a verdade. Não adianta nada eu politicamente estar dizendo que roubar não é bem e eu estou roubando. Não adianta nada eu politicamente dizer que eu tenho que amar todos os seres humanos e eu estou matando os seres humanos de fome. Então, não resolve a politicamente correto. Na Bíblia não existe politicamente correto. Não é só de fome, pode matar espiritualmente. Eu posso matar também espiritualmente, odiando todos os seres humanos. Eu moro na África. Adiantaria eu estar na África dizendo que eu amo a África e odiando o africano, detestando o africano, destruindo o africano, tudo que é dele? Não resolve. Então, nós precisamos ter pensamentos coerentes com aquilo que a Bíblia tem. A Bíblia diz que a maldição é hereditária, a origem dela, primeiro, vem da adoração aos ídolos. Nós precisamos abrir a porta da maldição na minha vida, a adoração aos ídolos. Então, eu não sei quem da minha vida, dos meus parentes, foi lá se curvar diante de uma imagem, prestar culto, correr atrás de pessoas no meio da rua, levando imagem. Eu não sei. Quem prestou culto aos mortos, eu não sei nos meus antepassados. Então, eu preciso pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados. E nós acabamos de ver isso no texto passado. Êxodo 34, 7. Que guarda a beneficência em milhares,
A nossa chance, gente, a nossa oportunidade com Deus, é que o princípio de Deus é visitar com a maldição a terceira e quarta, mas a bênção dele até milhares. Pois é, só um parênteses, porque tem muito, já ouvi muita gente falar que até 1000 gerações. Mas a Bíblia diz milhares, em milhares. Que guarda a beneficência em milhares. Não é que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Não é só o pecado que ele perdoa a iniquidade, a transgressão. Transgredir é quando a gente tem consciência que aborrece a Deus e a gente transgride. Iniquidade é o vício do pecado. A gente peca por vício. Eu peco porque meus pais me ensinaram a pecar. E eu não tenho força de sair daquele círculo vicioso. Então, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, nós precisamos entender que a bênção de Deus é, sim, muitas vezes maior do que a iniquidade, do que a maldição. Mas, para nós alcançarmos essas bênçãos, precisamos fechar a porta da maldição. E nós já falamos aqui como fechar essa porta da maldição. Números 14, 18 diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Não é um texto só. Gente, se está repetido tantas vezes na Bíblia, é porque é princípio de Deus, porque é lei de Deus. É um princípio, é uma lei, ele visita. Isso é ele que faz. Ele contou para o homem: olha, você tenha cuidado com a sua vida, porque eu vou te visitar até a terceira e quarta geração. E se essa iniquidade estiver presente ainda nas suas gerações, eu não vou abençoar. Eu estou parafraseando aqui. Jeremias 32, 17 e 18 diz assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, e grande o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos visita o seu arraial nas gerações. Quem visita nossas vidas nas gerações é Deus, não é o inimigo, não é a maldição que me visita nas gerações, que se ocupa das minhas gerações, não é a maldição, é Deus, Ele mesmo. E eu preciso ter isso na minha vida, de que é Deus que vai visitar meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos. E aquilo que eu aborreci a Ele vai estar cobrando na vida dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos, até que alguém se arrependa e se humilha e peça perdão a Deus para acabar esse círculo vicioso. Outro tipo de maldição é a maldição de terceiros. Essa aí é hereditária. Essa hereditária é de Deus, da parte de Deus. A maldição hereditária é Deus quem estabeleceu, é o juízo de Deus nas nossas vidas.
E não podemos dizer que foi o meu vizinho, que foi isso, que foi aquilo, porque eu tenho que colocar minha vida em ordem, é com Deus. Deus fez um juízo sobre as ações dos meus pais e eu estou sofrendo a consequência. É só isso, é simples assim. Mas tem um outro tipo de maldição, que é a maldição do homem. Nós vimos isso já. Outras pessoas, o homem amaldiçoando o homem na própria Bíblia, e a terra, a própria natureza também amaldiçoou o homem. Maldições de terceiro, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se a morte e a vida estão no poder da língua, então eu tenho o poder de matar o futuro dos meus filhos. Eu tenho o poder de matar a esperança. Eu tenho o poder de matar a coragem deles. Eu tenho o poder de matar o ânimo deles. Eu tenho o poder de matar o discernimento deles entre o bem e o mal. Eu tenho o poder de matar a fé deles. Eu tenho esse poder na minha língua para fazer isso. Isso é o que a Bíblia diz. Eu posso não matar fisicamente, mas eu mato espiritualmente, eu mato emocionalmente, eu mato psicologicamente. Então, a pessoa está viva, mas é como um zumbi. Ela segue toda sorte de ventos e de doutrinas que tem na face da terra. Quando a gente fala ventos e doutrinas, a gente só pensa na doutrina da igreja. Mas todas as coisas na face da terra têm uma doutrina. Tem a doutrina das drogas, tem a doutrina do traficante, tem a doutrina do alcoólatra, tem a doutrina da prostituta, são várias doutrinas na face da terra. Tem a doutrina do péssimo político, tem a doutrina do péssimo pastor, tem a doutrina da falsidade, tem a doutrina do engano. Então, o inimigo nos doutrina a vida inteira, e a minha língua vai abrir essa porta de doutrinação de Satanás na vida dos meus, na minha casa, na casa dos meus filhos, dos meus netos, dos meus tataranetos. Tiago 3, 6 e 10 diz o seguinte: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, gente, segurar a língua é difícil, mas nunca se esqueça que 80% dos problemas que nós temos na fase de adolescência e adulto são causados porque alguém falou alguma coisa. Alguém que tinha autoridade sobre nós foi falado e gravou, registrou no nosso inconsciente. E nós somos impulsionados por essas palavras até hoje. Porque toda a natureza, tanto de bestas, fera, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de prisões. Gente, isso aqui não está escrito no Velho Testamento, não. Isso aqui está escrito no Novo Testamento, em Tiago. Então, se alguém disser para mim que não existe maldição de terceiros, ele está mentindo, porque de outras pessoas na minha vida, ele está mentindo, porque a Bíblia diz lá em Tiago que a nossa língua, que a língua dos seres humanos está sendo impulsionada pelo inferno. Em Provérbios, que é Velho Testamento, ela diz que nós temos a morte e a vida na língua.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Gente, nós vamos deixar mais para frente. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Isso está em Tiago 3, 6 a 10. Há uma outra questão também que existe um outro tipo de maldição, que é a maldição que se traz no nome. Isso aí foi criado doutrinas dentro, livros, muitos livros escritos, quebrar a maldição de nomes e essas coisas todas. Nós vamos ver um pouco disso aqui, mas não vamos entrar em profundidade nessa questão da maldição por nomes para quebrar a maldição e tudo, porque isso é um assunto muito discutido, muito lido, tem muito material a esse respeito. Nomes pode revelar maldição. Walter Kaiser, PhD, diz que a palavra nome hebraico Shem, como origem no árabe, quer dizer assinalar, marcar com ferro quente. Sabe aquilo que faz no gado? Ou que fazia? Hoje em dia, marca-se com uma etiquetazinha na orelha, não é mais com ferro quente no quarto da vaca. Então, mas na minha época era com ferro quente. Botava, fazia um ferro com as iniciais. Ainda tem, mas não é tão comum como na nossa época. Fazia um ferro quente com as iniciais do proprietário daquele gado, esquentava até ficar vermelho e queimava o gado na altura do quarto dele. Então, todo mundo sabia de quem pertencia aquele boi, aquela vaca, aquele animal. Então, o nome é a mesma coisa que marcar uma pessoa com esse ferro quente. O nome escolhido para uma criança frequentemente expressava os desejos e expectativas que os seus pais tinham por ela quando viesse a amadurecer. Isso é na Bíblia, em hebreu, em hebraico. Isso fica evidente no processo de mudar o nome, por exemplo, quando Jacó se tornou Israel. Mudava-se porque os pais tinham uma expectativa. Na hora do nascimento da criança, era até a parteira podia botar o nome na criança. Não era para os pais que botavam o nome, não era só os pais. Até a parteira podia colocar. Nós vamos ver quando João Batista nasceu, que houve uma reunião de pessoas que queria botar um nome diferente nele. Porque aquele nome que a mãe dizia que era para pôr, ninguém não tinha na família dele. Então, essa questão tem uma tradição hebraica do nome. Gênesis 35:10 diz assim: disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Isso é Deus mudando o nome de Jacó por causa da tradição judaica. A questão que o nome dele era segundo uma atitude dele na hora do nascimento, que ele nasceu grudado no calcanhar do irmão dele. Existe também uma outra maldição que é por repetição de sintomas. É a característica principal da maldição. Exemplo, essa repetição de sintomas na vida da pessoa é que detecta se a pessoa tem uma maldição ou não. Desculpe eu ter falado a primeira frase.
Aqui, essa repetição dos sintomas é para que eu detecte se a pessoa tem maldição ou não. É a característica principal da maldição. Exemplo: prostituição, divórcio, violência, alcoolismo, abuso. Aquilo que é mal, aquilo que nos incomoda na nossa família, aquilo que está sempre repetindo. Na nossa família tem alguns sintomas, na minha família tem alguns sintomas de maldição, que é o caso da prostituição. Nós temos casos de alcoolismo, muito alcoolismo na nossa família. Nós temos casos de drogas, eu tenho outros tipos de drogas, eu não tenho grande notícia. Violência sexual também, abuso sexual, eu não tenho muita notícia. Talvez um ou outro caso, mas no passado já houve suicídios na família. Então, são coisas que a gente luta contra elas, as mulheres, mesmo os homens, precisam lutar muito para não entrar nesse ciclo vicioso da prostituição. Se comportar no comportamento, no dinamismo da família, não ter a repetição dessa questão da prostituição na família. Na medida que uma maldição ou bênção se estabelecem, tendem a se transferir de geração a geração, na vida individual, familiar, geográfica, cidades ou nações. Nós temos algumas coisas na nossa nação que são muito visíveis como maldição. Eu não vou citar nenhuma agora e vou deixar para cada pessoa pesquisar na sua cidade, à sua volta, na sua família, o que tem se repetido, as histórias da família, as histórias da cidade, o que tem se repetido à sua volta, como maldição ou como bênção. Se for como maldição, comece a orar ao Senhor, comece a pedir perdão, comece a se humilhar, comece a jejuar ao Senhor, fazer jejuns, fazer propósitos de jejuns para Deus quebrar da sua família, quebrar dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e quebrar também até do seu esposo, da família do seu esposo, da esposa. Nós podemos fazer isso com a humilhação, com o pedido de perdão, porque Deus perdoa. Jesus perdoa. Nós temos o exemplo, o povo que descobriu o Brasil. O que os portugueses trouxeram? Quem foram as pessoas primeiro que vieram para Portugal? De Portugal. De Portugal para trabalhar no Brasil. Se nós formos pesquisar espiritualmente, nossa Brasília. História... Nós temos Brasília para ver, para pesquisar o que tem em Brasília, o que acontece, por que acontece isso. Nós precisamos pesquisar. Basta que nós pesquisamos a história. Nós tivemos fazendo agora, no mês de novembro, um seminário lá em Samambaia. E o que é que nós descobrimos em Samambaia? Que o bairro Samambaia, a cidade de Samambaia, foi fundada com o objetivo para que ela aglomerasse as pessoas mais pobres, mais miseráveis que estavam em Brasília, ou em outros lugares também, porque trouxe-se muitos pobres e miseráveis do Brasil inteiro para morar na Samambaia. E nós precisamos entender, nós estamos terminando aqui, deixando esse exercício para casa, para cada um ver a sua história, anotar a sua história, ver a história do seu bairro, ver a história da sua cidade, o que tem de bênçãos, de coisa boa, a história dos seus vizinhos, da sua rua,
Não custa nada a gente fazer isso para pedir perdão a Deus, para Deus sarar a nossa terra. Amém? Que Jesus abençoe, guarde e proteja cada um. Nós podemos passar agora. Ô, minha pastora, como é que está você? Olá, bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Ô, E aí, gente, Dona tá esse Maria? casalzinho 20 aí, olha aí, Glória. Olha aí, Bom dia, boa tarde, faz tempo. maravilha. E vocês, como é que estão? Graças a Deus, estamos bem. Jesus tem ganhado todas, tem salvado, curado e libertado. Amém, isso é que importa, viu? Estamos aí. Amém. Alguém quer Eu falar digo, alguma coisa? dá uma paz aí para o seu Edinaldo. Está desligado dele. Ele está sem som. Tá Consegui sem som. agora? Amém. Opa. Rapaz, tudo bem? Edinaldo, a paz, está bem? Como é que está aí? Graças a Deus e vocês. Nós essa semana tivemos aí acometidos do Covid, mas Deus já está fazendo a obra. Estamos aqui hoje, Glória a vendo Deus. estamos participando dessa escola, né, no lar hoje. Não vamos para a Amém. igreja porque o atestado médico vai durar até terça-feira. Nós ainda estamos de castigo, né? A partir de quarta estamos liberados, a partir de terça. Mas está tranquilo, graças a Deus, estamos bem recuperados. E Glória essa aula de hoje aí foi uma aula fenomenal. E a gente pode até estender, né, como o apóstolo João e a apóstola Maria falou aí, né, sobre a nação. E uma coisa que a gente vê ultimamente acontecer demais, demais, são pessoas falando mal e jogando maldições sobre o nosso presidente da República. O que eu estou querendo dizer com isso? Ainda que muitas vezes a pessoa não goste dele, é lógico que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas ele foi eleito democraticamente por a maioria da população. Então, jogando a maldição sobre ele, a gente está jogando a maldição sobre a maioria de pessoas. A gente está jogando maldição sobre o nosso país. E aí o país, de certa forma, as coisas começam a desandar. Da mesma forma como desanda no país, desanda na igreja, desanda em casa. Então, realmente, nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós vamos falar, muitas vezes até contra o nosso corpo mesmo, né? Porque às vezes a gente está sentindo determinadas situações e a gente muitas vezes começa a assumir as maldições em nós mesmos, né? A pessoa diz assim, ai, minha dor de cabeça, ai, minha dor no corpo, já está assumindo que é dele. E a palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas maldições, né? Então foi uma aula muito gratificante. Realmente nós precisamos ter cuidado com as nossas línguas. Quer falar alguma coisa? Deus que abençoe. A minha parte de contribuição. Amém. Isso é verdade mesmo, porque muitas vezes, né, a gente fica olhando assim, a gente que é mãe, a gente planeja o melhor para os nossos filhos. E muitas vezes a gente fica sabendo assim, por que fulano é desse jeito? Por que ciclano é desse jeito? Mas quando você vai se deparar, é que tem pessoas que às vezes não esperam também o processo de vida e já coloca na mente que aquilo ali não vai prestar e também não só a língua, mas também fica fazendo comparações, sendo que cada ser é um ser individual. Então, a gente tem que tratar as pessoas
de maneira individual, assim, mas dentro de que a gente também vive dentro de um coletivo, né? Mas as características são individuais. Isso aí se chama julgamento precoce. Então, a gente não pode julgar as pessoas precocemente e já lançar as palavras, né? A nossa língua felina sobre aquilo que ainda não aconteceu ou que vai acontecer. Quando você também fala aí, Edinaldo, sobre tomar posse dessas maldições, isso aí também, a língua, ela interfere muito no psicológico das pessoas. Porque quando você começa a ouvir demais as coisas, a falar, é como o inimigo ali buzinando, né, repetitivamente na nossa cabeça, todas essas palavras, todas essas coisas. E as pessoas, elas ficam até mesmo sem ter atitude, sem ter vontade de se levantar, de procurar meios para poder frear essas coisas. Então, isso aí vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque entra dentro do psicológico das pessoas, né? Então, isso é muito sério mesmo. E Deus é amor, e a nossa função interior é a gente amar de todas as maneiras, né? De todos os jeitos, a gente aceitar as pessoas e não julgar. E hoje é o que acontece, né? As pessoas não conhecem e já começam a julgar, já começam a usar palavras de maldições, e isso interfere no psicológico, e por isso tanto suicídio, tanta gente errada, né? Então nós temos, e ainda junta mais essa situação, né, essas maldições aí que vêm do cotidiano, das cidades, de coisas hereditárias. Então vai se fazendo um dominó, abre-se que depois tem mais um dominó de destruição. Então a gente está muito atento a isso e ver, né, o que é realmente perdão. Porque uma vez Deus falou: filha, você acha que eu não ouço a sua oração? A sua oração, ela atravessa mares, ela chega em lugares remotos. E o próprio Espírito Santo falou: ore pela tua casa, ore pelo teu bairro, ore pela tua cidade, a tua nação e pelos demais. Quer dizer, ele deu uma sequência ali de tudo que era para ser feito. Deus ensina, Deus mostra as coisas. Então, a gente não deve olhar quem, mas a gente também deve se transformar, amar e fazer parte desse processo de libertação, que é pedir o perdão. Amém? Amém. Glória a Deus. Tomar posse. Amém. Glória a Deus. E Deus é fiel. Pastora Glória, então, ora, já que você não quer falar, ora para nós terminarmos. Amém. Oremos. Amantíssimo Deus, nesta manhã, queremos te agradecer, Pai, pela obra que o Senhor tem feito em nossos corações, através da tua palavra, Senhor. Pai, nós não sabemos a dimensão que esta palavra tem alcançado, mas sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, e os projetos do Senhor, eles são infalíveis, Pai. Por isso nós te rendemos graças, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre os teus filhos, sobre o apóstolo João e Maria, que eles possam continuar com o coração aberto para fazer a tua obra em tempo e fora de tempo. Abençoe, Deus amado, a Marta, Senhor, que está à frente, Senhor, que sempre, Pai, com seu sorriso, Pai, levando tudo que é possível para todos, tomando posse de todos os meios para que a tua palavra alcance inúmeras vidas, Pai. Tome Edinaldo nas tuas mãos, a sua esposa. Pai amado, ele tem sido, Deus amado, um braço forte nessa missão. Que o Senhor esteja tomando a vida dele nas tuas mãos
esteja sarando e recuperando a saúde deles, Pai, para o louvor e honra e glória do teu nome. Senhor, que esta palavra continue alcançando vidas, Pai, as vidas que nós não vemos e as vidas que nós vemos, Pai. Que o Senhor possa continuar realizando a tua vontade através das nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.